Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Dilean e eu faço parte do Ministério Integre, que é um ministério de jovens da IBNU, e nós estamos iniciando a leitura de um novo livro. Então se você já segue a gente, todo sábado temos colocado vídeo novo aqui no canal. Se você já está acostumado, você sabe que nós já fizemos a leitura de vários livros juntos, compartilhando aqui o nosso conteúdo, compartilhando algumas informações que esses livros trazem e como essas informações têm impactado as nossas vidas. E hoje vamos dar início à leitura de um novo livro. E esse livro chama Uma Igreja Chamada Tov. É isso mesmo, é isso que nós vamos estudar. E se você quiser comprar esse livro e de repente acompanhar também a leitura, você é mais do que bem-vindo. Hoje nós vamos iniciar uma introdução só desse livro. Vou contar um pouquinho sobre o livro para você. E a partir do sábado que vem, aí sim vai começar o capítulo 1 propriamente dito. Então dá tempo de você adquirir o livro e fazer a leitura do primeiro capítulo para sábado que vem. Bom, mas qual que é a ideia desse livro? E aí que eu quero compartilhar com você, preste bastante atenção nisso aqui. Olha, eu pelo menos como pastor, inclusive, costumo receber algumas perguntas de pessoas, por exemplo, pastor, eu estou mudando para o lugar X, você conhece alguma igreja saudável que tem aqui na cidade para onde eu estou mudando? Pastor, será que não tem uma igreja de vocês, uma comunidade, né, uma célula de vocês, um geek de vocês aqui onde eu moro? Essa pergunta, ela tem algumas questões que precisam ser levantadas. Isso significa que pessoas não têm achado com tanta facilidade uma igreja que realmente elas possam congregar. Uma igreja que seja bíblica, uma igreja que seja influente na comunidade, uma igreja que esteja realmente fazendo aquilo que uma igreja deve fazer. Já parou para pensar um pouco sobre isso? Isso é muito importante e muito dolorido, porque dificilmente você passa por uma rua sem encontrar uma igreja naquele lugar. Mas por que então tanta dificuldade para encontrar um lugar onde você possa realmente ouvir da palavra de Deus, onde você tenha um ambiente onde você possa adorar ao seu Deus, ter comunhão com os seus irmãos e servir como sal e luz aonde nós estamos? Muito disso tem a ver com que muitas pessoas têm presenciado e têm vivido coisas que têm machucado nas igrejas onde elas estão. Você já deve ter encontrado com alguém que falou assim: eu não quero mais saber de igreja porque realmente eu me machuquei ali onde fui. Nem vai naquele lugar ali porque não tem como ficar. Você já conversou com alguém, ou talvez você mesmo, é uma pessoa que tem nutrido dentro do seu coração alguma marca, alguma mágoa, alguma tristeza profunda de estar participando de uma igreja, mas ter recebido realmente algo muito ruim? Ter acontecido um problema, de repente, na liderança da igreja, ou na falta de tratar um problema que aconteceu e isso se tornou algo extremamente ruim? Bom, a verdade é que nós temos ouvido falar de escândalos, de crises, de muitos problemas em muitos lugares aí, em certas igrejas. E isso tem causado um certo mal-estar em muita gente. E esse livro, Uma Igreja Chamada Tov, trata, de certa forma, exatamente dessa realidade. É por isso que a leitura desse livro é tão importante e você deve acompanhar conosco a leitura dele. E mais, você pode e deve comprar o livro para poder acompanhar com a gente e você mesmo receber essas informações tão preciosas. Bom, quando nós olhamos para as Escrituras, quando analisamos e começamos a estudar a Bíblia, nós percebemos que a nossa realidade deve ser a de ser sal e luz. Cristo, o nosso Senhor Jesus, morreu na cruz para salvar, para resgatar pessoas, para que essas pessoas possam caminhar nessa luz dele, que possam ser, na verdade, uma grande bênção para outras pessoas. É interessante que Abraão, quando foi chamado lá, quando ele estava na sua casa, na casa dos seus pais, né, ali na casa da sua parentela, né, Deus disse: olha, vai para um lugar onde eu vou te mostrar e eu te abençoarei, e através de você eu vou abençoar todos os povos. Então sempre a ideia é de ser uma grande bênção onde nós estamos, de ser realmente uma comunidade que é aquilo que nós colocamos, sal e luz. Ou seja, a igreja deve expressar algumas coisas como bondade, paz, alegria, verdade,
Aliás, o fruto do Espírito que deve estar em cada cristão deve caminhar cada um nessa realidade de viver como uma pessoa que tem alegria, que tem paz, longanimidade, benignidade, que tem o domínio próprio, enfim, uma pessoa que realmente faz o bem para o próximo, que é uma comunidade onde pessoas tenham vontade de estar, porque ali tem pessoas que realmente são pessoas tov, que é a ideia de bom. Aliás, a palavra tov é uma palavra hebraica que tem essa ideia de bondade, de ser bom. E é isso que a gente está precisando. Como assim? Se a igreja é esse lugar de pessoas tov, de pessoas boas, como que pessoas estão saindo porque estão machucadas, porque foram feridas, porque a situação não foi favorável, porque não são igrejas realmente bíblicas? O que nós precisamos então buscar como igreja? E é isso que, de forma bastante interessante, esse livro nos ensina. A igreja, isso é uma citação do livro, né? Ele diz assim: a igreja só pode dar testemunho da verdade de Jesus ao buscar justiça, ao servir com humildade, a atuar em todos os campos com transparência total e confessar e lamentar as suas próprias falhas. Então é interessante que, de certa forma, falhar ainda está, vamos dizer assim, dentro dessa realidade. Algumas coisas erradas vão acontecer, mas a igreja é aquela comunidade onde não vai colocar as coisas debaixo do tapete. É a comunidade que vai confessar e vai tratar de uma forma correta aquilo que aconteceu de errado. Não vai tentar encobrir. É interessante que muitas vezes quando alguma coisa acontece, essa é geralmente a primeira, parece que, tentação, vamos assim, de fazer, né? É negar, não é verdade, ou é simplesmente a coisa foi tratada internamente, sem transparência. A igreja precisa ser transparente. Bom, então o que acontece? A igreja está inserida dentro de uma cultura que é uma cultura geral, da qual ela faz parte, da sociedade onde ela está inserida. Mas será que, se a igreja ela tem que expressar essa bondade, paz, verdade, alegria, mansidão, será que então ela não tem que ter a sua própria cultura para que também possa influenciar a cultura onde ela está inserida? E é essa, de certa forma, a perspectiva maior desse livro. Então, nesse livro vamos conversar sobre essas realidades culturais, daquilo que afeta a igreja e daquilo que a igreja deveria afetar, usando num sentido positivo aqui, a cultura onde ela está. Quais culturas têm afetado a igreja? De repente, a igreja onde você está aí, quais são as culturas que você percebe que a igreja absorveu para ela e que de repente não é correta? E quais são as culturas que a igreja deveria estar iluminando o lugar onde ela está, espalhando essa luz de Cristo, sendo esse sal na terra, e ela talvez não esteja fazendo? Algumas perguntas para ficar na nossa mente, para nos preparar para a semana que vem. Será que nossa igreja expressa concretamente compaixão pelas pessoas que estão aflitas? Será que nossa igreja honra cada pessoa que faz parte dela? Ou será que nós tratamos algumas pessoas com mais honra do que outros? Será que nossa igreja busca justiça e perdão de fato? Neste livro, não vamos ficar discutindo, por exemplo, o que a igreja é e o que a igreja não é. Pelo contrário, o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é a formação e a deformação da cultura de uma igreja. Então, a igreja está inserida dentro de uma cultura local onde ela está. Quais são essas realidades? Como nós devemos analisar isso de uma forma bastante prática? A segunda parte é o círculo Tov. É como é chamado dentro do sumário do livro aqui, né? Então, como você deve criar uma cultura Tov, uma cultura de bondade dentro da igreja onde você está. E essas basicamente vão ser as questões que vão estar lidando. E depois, qual é a prática disso? Como ela coloca isso realmente não só no papel, mas na vida de cada uma das pessoas. O propósito dos autores, e nosso também como Integre, é exatamente fazer uma autoanálise e depois uma prática transformada à luz de toda essa autoanálise. Bom, é isso então que a gente vai estudar.
Eu espero que você esteja com a gente. Eu espero que esses vídeos possam abençoar profundamente a sua vida. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.